Salve, salve galera! Bom, aqui é o professor Francisco e a gente está começando mais uma transmissãozinha, mais uma gravação aí sobre o nosso conteúdo de língua portuguesa e literatura do Estadual de Araras, tá certo? Então vamos lá. Os nossos slides estão organizados, né? Então, primeiro, nessa apostila 1, tá? Então, quando você precisar, você vai poder se organizar, tá? Então vamos lá. É, Aqui a gente vai entender um pouquinho aquele módulo 1 que eu expliquei para vocês lá no nosso esquema de estudos em EAD, tá? Que é a literatura em português antes do Brasil. Aqui a gente vai falar da primeira época medieval. A primeira época medieval em perspectiva. E o livro que a gente usou como base é o Literatura Brasileira em Diálogo com Outras Literaturas e Outras Linguagens, do William Roberto Cereja e da Teresa Magalhães. Beleza? Então vamos lá, vamos para frente. Bom, então aqui primeiro a gente vai falar basicamente, né? Ele fala das origens da literatura do Brasil, que basicamente as origens são portuguesas, né? A gente vai ver que a língua portuguesa ela foi transplantada de Portugal para o Brasil através dos navegadores portugueses, né? Que chegaram e a gente vai ter o achamento do Brasil. A gente falou um pouquinho disso em aula. Bom, mas aí aqui a gente vai falar o quê? Quando a língua portuguesa nasce? Como ela nasce? Não, eu não vou contar para vocês não, porque rapadura é doce, mas não é mole não. Então, essa pesquisa tá para vocês fazerem lá nas atividades, gente. Isso vale ponto de bimestre, então, ó, não vai ficar panguando não, tá certo? Bom, a gente tem aí a era medieval ou a época medieval, que é dividida em duas partes, tá? O trovadorismo e o humanismo. Aqui na era medieval, né, a gente tem a primeira época e a segunda época. Então, a primeira época é equivalente ao trovadorismo. A segunda época vai ser equivalente ao humanismo. A gente vai estudar essas duas aqui. Né? Depois a gente vai a era clássica que a gente vai abordar. Vocês estão olhando aí no quadradinho, ó. Já é o século XVI. A gente para de estudar a literatura de Portugal por aqui. Por quê? Porque aí agora a gente vai começar a focar o Brasil descoberto no século XVI, 1500. Então a gente começa a focar na literatura brasileira, beleza? Bom, no trovadorismo a gente vai ter na lírica, que é a lírica? É quando fala de amor, a lira. Então vamos lá, a gente vai ter as cantigas de amigo e as cantigas de amor, tá? E a gente vai ter também as cantigas satíricas, são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. As cantigas satíricas é aquelas que propunham uma sátira. A gente já viu isso, né? Quando a gente rememora o mundo clássico e a máxima do ridendo castigat mores. O que é isso? Rindo nós castigamos os costumes. Então, é uma maneira de fazer comédia, de dar uma zoada no pessoal, através de criticar os costumes. Através da brincadeira, de uma zoeira, criticar os costumes. As cantigas de escárnio não citavam os nomes. As cantigas de maldizer, sim. A gente vai ver isso com mais detalhes para frente. Bom, então, professor, só se fez poesia no trovadorismo? Não, não só de cantigas vivia o homem no trovadorismo. A gente vai ter lá a prosa, que são as novelas de cavalaria, as agiografias, os cronicões e os nobiliários. Cronicões e nobiliários circulavam pouco no meio do povo. As geografias eram mais orais do que propriamente escritas. As novelas de cavalaria, idem. Mas há mais registros da geografia do que novela de cavalaria. Das novelas de cavalaria, a gente vai ter o registro da demanda do Santo Graal. Tá certo? Que é importantíssima para a nossa língua, porque foi um dos primeiros textos em prosa, não só no galaico português, mas já numa evolução para o português. Tá certo? Há teatro? Há teatro. Só que o teatro ele vai fazer parte do rito religioso. Tá? Ele vai ser uma via sacra na Semana Santa. Ele vai falar das moralidades, das virtudes. Ele vai servir para catequizar. Ele vai ter uma função doutrinadora. Poucas vezes a gente vai ver o teatro funcionando fora do âmbito religioso. Tá certo? Quando a gente via a gente via uma teatralidade nas apresentações dos trovadores, era na praça, reunido o povo e tal, também no palácio.
havia uma teatralidade, né, na execução das cantigas, que era uma mistura de música com poema, mas muito poucas, tá certo? Não era o teatro propriamente dito. O teatro propriamente dito, a encenação, a gente vai ver lá no âmbito religioso. Bom, o vídeo não pode ficar muito comprido, então vamos lá. A gente vai ver que as cantigas de amigo têm uma diferença para cantigas de amor, né? As cantigas de amigo têm um eu lírico feminino, as cantigas de amigo elas vão ser numa linguagem mais popular, menos rebuscada. As cantigas de amor vão aplicar as regras do amor cortês, que é uma corrente filosófica do século XII, que nasce na França, né? E vai entrar e vai penetrar todas as manifestações literárias aí. Como a gente sempre fala, a literatura ela não é um campo alheio, ela não é um campo sozinho, ela não é uma ilha. Inúmeras manifestações. Quando a gente fala de literatura, a gente fala de história, de antropologia, de sociologia, né? E várias correntes de humanidade, tá certo? Nos próximos vídeos, pode ser que a gente surja aí com algumas poesias para poder trabalhar. Olha aqui, nesse slide, a gente vai ver as diferenças entre as cantigas de amigo e as cantigas de amor. Tá? Então a gente vê o eu lírico feminino, a presença de paralelismos, ou seja, era uma poesia mais fácil, o predomínio da musicalidade, né? Então aqui a gente vai ver as diferenças, tá? Principais. Depois se começa a falar da segunda época medieval. Para a segunda época medieval a gente vai ter um slide específico, uma abordagem específica para abordar o humanismo. Né? Eu coloquei nos audiovisuais, né, eu coloquei lá alguns links que vocês podem seguir para ver como é que são essas cantigas na verdade. Tá? Então, assim, há partituras que ficaram, né, e que chegaram a nós. Né? E a gente tem um grupo de música antiga da UF que vai executar essas partituras e é muito legal. Então eu aconselho que vocês vão lá no nosso slide que está aí na plataforma Google, tá? E sigam esses links para vocês verem como é que é na prática. Como é que são executadas essas cantigas na prática. No mais, eu vou ficando por aqui, não ficar muito longo, e depois a gente vai sair com os nossos slides de humanismo, tá certo? Aqui, ó, ainda tá junto. Esse é o livro que a gente está usando como base, tá? E aí eu volto com o vídeo de humanismo para a gente falar um pouquinho sobre isso também. Para apresentar os slides para vocês, vocês têm que, obviamente, ler esse conteúdo para poder fazer o exercício que eu passei, tá certo? O exercício ele tá com prazo aí até sábado, então faz com calma para depois poder enviar para o professor o resultado, beleza? E a gente segue em contato, segue conversando. Temos o nosso grupo no WhatsApp e nossa plataforma aqui no YouTube. Comenta o vídeo, vê o que você tira dúvida por aqui, tira dúvida lá, tira dúvida em tudo quanto é canto, que o professor tá aí para ajudar, beleza? Muita calma nessa hora e em breve a gente vai estar junto. Fui, galera!